Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal O Escritor. Hoje eu vou contar para vocês uma história que me deixou sem palavras quando a ouvi. É sobre como o amor verdadeiro pode aparecer nos lugares mais inesperados e mudar completamente a vida de uma família. Peguem um lenço porque vocês vão precisar. Essa é a história de Maria, uma faxineira que se tornou o anjo da guarda de uma criança especial, e como o milionário descobriu que a riqueza mais valiosa já estava dentro de sua própria casa. Meu nome é Ricardo Montenegro e, aos 45 anos, eu pensava que havia conquistado tudo na vida. Minha empresa de tecnologia estava avaliada em 2,8 bilhões de reais, eu possuía 3 mansões, uma coleção de carros que custava mais que uma casa de classe média, e meu nome estava sempre nas listas dos homens mais ricos do país. Mas a vida tem uma forma cruel de nos ensinar que dinheiro não compra tudo. Quando minha esposa Cláudia morreu num acidente de carro há 2 anos, meu mundo desabou. Ela me deixou sozinho para cuidar do Lucas, nosso filho de 8 anos que nasceu com síndrome de Down. Cláudia sempre soube exatamente como lidar com ele, como fazê-lo sorrir, como acalmá-lo quando tinha crises. Eu me sentia completamente perdido. Depois do funeral, mergulhei no trabalho como forma de fuga. Contratei as melhores babás, os terapeutas mais caros, professores particulares especializados. Gastei uma fortuna tentando dar ao Lucas o melhor cuidado possível. Mas, no fundo, eu sabia que estava apenas comprando minha consciência tranquila. Lucas era uma criança doce, mas eu não conseguia me conectar com ele como Cláudia fazia. Suas limitações me frustravam, sua lentidão me impacientava, e eu me odiava por isso. Que pai terrível eu era por não conseguir amar meu próprio filho da forma como ele merecia. Foi quando Maria da Silva chegou à minha vida, 3 anos atrás. Maria era diferente das outras funcionárias que haviam passado pela casa. Ela não falava muito, fazia seu trabalho em silêncio, mas sempre com um sorriso gentil no rosto. Quando cruzava com Lucas pelos corredores, ela sempre parava para cumprimentá-lo. Bom dia, príncipe Lucas, dizia ela, e meu filho sempre sorria de volta. Eu mal prestava atenção nessas interações. Para mim, Maria era apenas mais uma funcionária, eficiente, discreta, pontual. Pagava seu salário todo mês e pronto. Nossa interação se limitava a bom dia e até amanhã. Durante esses 3 anos, Maria viu de tudo em nossa casa. Viu minhas crises de raiva quando Lucas derramava algo ou quebrava algum objeto. Viu as babás se demitirem uma atrás da outra porque não aguentavam lidar com uma criança especial. Viu minha solidão, meu desespero silencioso, minha incapacidade de ser o pai que meu filho precisava. Mas Maria nunca disse nada. Apenas continuava fazendo seu trabalho, sempre observando, sempre presente, sempre com aquele sorriso gentil. Eu estava numa reunião importante com investidores japoneses quando minha secretária me informou que o encontro havia sido cancelado. O CEO deles teve uma emergência familiar. Irritado com o tempo perdido, decidi voltar para casa mais cedo. Quando cheguei à mansão, a casa estava em silêncio. A babá havia ligado de manhã dizendo que estava com Covid e não poderia vir. Subi as escadas em direção ao quarto do Lucas para verificar como ele estava. Maria deveria estar cuidando dele até eu chegar. Foi então que ouvi uma voz feminina cantando baixinho. Não era uma música que eu conhecia, era algo improvisado, melodioso, carinhoso. Parei em frente à porta do quarto de Lucas e expirei pela fresta. Maria estava sentada no chão do quarto, cercada por objetos que eu logo reconheci como materiais de limpeza transformados em brinquedos educativos. Ela havia criado uma verdadeira sala de aula improvisada. Agora vamos contar, Lucas, dizia ela, segurando um pote de feijões. 1 feijãozinho, 2 feijõezinhos, 3 feijõezinhos. Lucas estava concentrado como nunca o havia visto, repetindo os números com uma empolgação genuína.
Suas palavras saíam mais claras do que eu me lembrava, sua postura era mais ereta, seus olhos brilhavam de interesse. Muito bem, meu príncipe. Agora vamos ver as cores. Maria pegou panos de limpeza de diferentes cores e os organizou no chão. Esse é azul como o céu lá fora, esse é verde como a grama do jardim, e esse vermelho como seu coraçãozinho cheio de amor. Meu filho sorriu, não apenas sorriu, ele deu uma risada gostosa que eu não ouvia há meses. Maria, conseguiu dizer Lucas, e Maria o abraçou com tanto carinho que senti meu peito apertar. Foi nesse momento que vi algo que me chocou ainda mais. Sobre a mesinha de cabeceira havia pilhas de livros sobre educação especial, todos cheios de anotações manuscritas, post-its coloridos, páginas marcadas. Maria estava estudando por conta própria para ajudar meu filho. Quando ela se levantou para buscar água, percebi que mancava ligeiramente. Lembrei vagamente de ela ter mencionado um problema no joelho há alguns meses, mas eu havia ignorado completamente. Enquanto Maria estava fora do quarto, Lucas derrubou acidentalmente um pote com lápis de cor. Meu primeiro impulso foi entrar e ajudá-lo, sabendo que ele costumava ter crises quando algo dava errado. Desculpa, tia Maria, disse ele quando ela retornou, sua fala mais clara do que jamais ouvirá. Não foi nada, meu príncipe. Olha só como você organizou tudinho certinho. Você está aprendendo a ter responsabilidade. Isso é coisa de gente grande e inteligente. Recuei silenciosamente, meu coração batendo descompassado. Durante anos, eu havia gastado fortunas com os melhores especialistas, as terapias mais caras, os métodos mais modernos. E ali estava Maria, uma faxineira que ganhava um salário mínimo, conseguindo resultados que eu nunca havia visto. Mas não eram apenas os resultados que me impressionaram. Era o amor genuíno, a paciência infinita, a dedicação desinteressada. Maria via meu filho pelo que ele era, uma criança especial e maravilhosa, não um problema a ser resolvido. Naquela noite, durante o jantar, conversei com Lucas pela primeira vez em meses, não apenas perguntando se ele havia comido ou se estava bem, mas realmente conversando. Como foi seu dia, filho? Foi muito bom, papai. Aprendi um monte de coisas com a tia Maria. Que tipo de coisas? Lucas contou animadamente sobre as cores, os números, as palavras novas que havia aprendido. Falou sobre como Maria havia explicado que pessoas especiais como ele tinham superpoderes diferentes, e que o papai também era especial porque criava máquinas que ajudavam pessoas no mundo inteiro. Tia Maria disse que você deve ser muito inteligente para inventar tantas coisas legais, disse Lucas, me olhando com admiração que eu não sentia merecer. Ela disse que a mamãe está no céu cuidando de nós, mas que ela deixou anjos aqui na terra para nos ajudar. Acho que a tia Maria é um anjo, papai. Saí do quarto de Lucas com o coração partido e, ao mesmo tempo, cheio de uma nova compreensão. Passei a noite inteira pensando, relembrando os últimos 3 anos, vendo com novos olhos todas as pequenas gentilezas de Maria que eu havia ignorado. No dia seguinte, cheguei em casa no meio da tarde, determinado a ter uma conversa com Maria. Dona Maria, a senhora poderia vir aqui na sala? Preciso falar com a senhora. Vi o nervosismo em seus olhos castanhos. Ela secou as mãos no avental e veio se sentar na ponta do sofá, claramente desconfortável por estar na sala social da casa. Sim, senhor Montenegro. Descobri que a senhora tem estudado sobre educação especial. Por quê? Maria baixou os olhos, suas mãos tremendo ligeiramente. Desculpe, senhor. Se o senhor acha que não é apropriado, eu posso. Não, por favor, responda a minha pergunta. Por que a senhora fez isso? Ela respirou fundo antes de responder. Seu filho é uma criança muito especial, senhor Montenegro. Quando a babá não está aqui, eu vejo como ele fica perdido, como ele precisa de atenção. Pensei que,
Se eu aprendesse mais sobre como ajudar crianças como Lucas, eu poderia ser mais útil. Sim, senhor. Comprei os livros usados numa livraria do centro. Tem uma bibliotecária lá que me ajuda a entender as partes mais difíceis. E por que não me contou? Maria hesitou, então me olhou diretamente pela primeira vez. Com todo respeito, Sr. Montenegro, o senhor sempre pareceu muito ocupado. E eu sou apenas a faxineira. Não achei que fosse meu lugar. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Durante 3 anos, essa mulher extraordinária havia estado bem debaixo do meu nariz, e eu a havia tratado como invisível. Ela assentiu nervosamente. A senhora tem filhos? Seus olhos se encheram de lágrimas. Tive, senhor. Meu filho João morreu quando tinha 10 anos. Ele também era especial, tinha paralisia cerebral. Não tive dinheiro para dar a ele tudo o que precisava. Sua voz embargou, e ela precisou parar de falar. Senti como se uma parte da história de Maria finalmente se revelasse para mim. Desculpe, senhor, não devia ter. Não, interrompi. Obrigado por compartilhar isso comigo. Agora entendo. Fiquei em silêncio por um momento, observando aquela mulher forte que havia transformado sua dor em amor para dar ao meu filho o que ela não pôde dar ao seu próprio. Dona Maria, gostaria de fazer uma proposta. Que tal se a senhora se tornasse a educadora especial oficial do Lucas? Maria me olhou como se eu tivesse falado em outra língua. Quero contratar a senhora oficialmente como educadora do meu filho. Com salário digno, benefícios completos, e eu vou pagar uma faculdade de pedagogia especial para a senhora. A melhor da cidade. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Maria. Mas, senhor Montenegro, eu não tenho estudo suficiente, sou só uma faxineira. A senhora tem algo muito mais valioso que qualquer diploma. Amor genuíno pelo meu filho. E mais, a senhora já está estudando por conta própria, já está fazendo trabalho de forma voluntária. Eu só quero oficializar e dar as condições adequadas. Maria não conseguia parar de chorar. O senhor faria isso mesmo por mim? Na verdade, Dona Maria, quem deveria estar agradecendo sou eu. A senhora me mostrou que eu estava errado sobre o Lucas. Ele não precisa ser consertado ou normalizado. Ele só precisa ser amado e compreendido do jeito que é. Mas e a limpeza da casa? 6 meses depois, nossa vida havia se transformado completamente. Maria estava matriculada na Universidade Federal, cursando pedagogia com especialização em educação especial. Eu havia criado um fundo especial para custear seus estudos e ainda sobrar para ela cuidar de suas próprias necessidades. O progresso do Lucas era visível dia após dia. Ele estava mais comunicativo, mais confiante, mais feliz. Suas palavras saíam cada vez mais claras. Ele havia aprendido a ler palavras simples, e sua coordenação motora havia melhorado drasticamente. Mas a maior mudança tinha sido em mim. Pela primeira vez desde a morte de Cláudia, eu estava realmente presente na vida do meu filho. Maria me ensinou a ter paciência, a celebrar pequenas vitórias, a ver a beleza na diferença ao invés de enxergar apenas limitações. Senhor Montenegro, disse Maria um dia, posso sugerir algo? Claro, e por favor, me chame de Ricardo. Ela sorriu. Ricardo, que tal se você participasse das atividades do Lucas? Ele sempre fala sobre seu trabalho com muito orgulho. Talvez possamos criar brincadeiras que conectem o mundo dele com o seu mundo. Foi assim que começamos a usar conceitos de tecnologia para ensinar matemática e lógica ao Lucas. Criamos jogos com peças de computador velhos. Lucas ficava radiante quando conseguia ajudar o papai com essas atividades. E eu descobri uma alegria que não sabia que existia,
ver meu filho crescer e aprender através dos meus próprios olhos. Um dia, recebi uma ligação inesperada da escola especial onde Lucas havia começado a estudar meio período. Senhor Montenegro, precisamos conversar sobre o Lucas. Meu coração disparou. Aconteceu alguma coisa. Gostaríamos de conhecer os métodos dela. Isso poderia ajudar outras famílias. Foi então que tive uma ideia. Por que não criar uma instituição que pudesse replicar o trabalho extraordinário que Maria estava fazendo com Lucas? Conversei com Maria sobre a possibilidade de, depois que ela se formasse, criarmos juntos uma escola especial diferente. Um lugar onde o amor e a individualidade de cada criança fossem o foco principal, não apenas os protocolos médicos. Ricardo, disse ela, usando meu nome pela primeira vez, seria um sonho realizado. Poder ajudar outras crianças como João, como Lucas. Hoje, 2 anos depois daquele dia que mudou nossas vidas, nossa rotina é completamente diferente. Maria se formou com honras em pedagogia e está fazendo uma especialização em terapia ocupacional. Ela não é mais nossa funcionária. Ela é família. Lucas a chama de tia Maria, mas para nós ela é muito mais que isso. Maria é a diretora pedagógica, e aplicamos lá os mesmos princípios que transformaram a vida do meu filho. Amor incondicional, respeito à individualidade, e a certeza de que toda criança pode aprender, cada uma no seu tempo e do seu jeito. Lucas, agora com 10 anos, continua sendo uma criança especial, mas especial no melhor sentido da palavra. Ele lê, escreve palavras simples, ajuda a cuidar das plantas do jardim, e até me ajuda no escritório organizando papéis por cores. Mais importante, ele é uma criança feliz, confiante, amada. E eu? Aprendi que ser pai não tem nada a ver com dar presentes caros ou contratar os melhores profissionais. Tem a ver com estar presente, com ter paciência, com celebrar cada pequena conquista como se fosse a maior vitória do mundo. Maria me ensinou que o amor verdadeiro não vê limitações, vê possibilidades. Que a riqueza não está nas contas bancárias, mas nos sorrisos genuínos, nos abraços apertados, nas palavras de carinho. Às vezes, quando estou assistindo Maria trabalhar com Lucas, ou vendo meu filho brincar feliz no jardim, me pergunto como quase perdi tudo isso. Como quase deixei passar a oportunidade de conhecer verdadeiramente meu próprio filho. Maria continua limpando nossa casa uma vez por semana, mas agora por escolha própria. Ela diz que isso a mantém com os pés no chão e a lembra de onde veio. Eu respeito sua decisão, porque aprendi que Maria tem uma sabedoria que dinheiro nenhum pode comprar. E ele estava certo. Maria não apenas salvou nossa família, ela me ensinou o verdadeiro significado da palavra família. Hoje sei que a maior riqueza que possuo não são meus bilhões, minhas empresas ou meus investimentos. São os sorrisos do Lucas, a sabedoria da Maria, e a certeza de que o amor verdadeiro pode aparecer nos lugares mais inesperados e transformar completamente nossas vidas. Maria da Silva chegou à minha casa como uma faxineira. Hoje ela é a diretora de uma escola, uma mãe para meu filho, uma irmã para mim, e o anjo silencioso que nos ensinou que o amor não conhece barreiras sociais ou econômicas. E Lucas? Bem, Lucas continua sendo especial. Mas agora todos nós sabemos exatamente o quão especial ele é. E essa foi a história de Ricardo, Maria e Lucas, uma família que se encontrou através do amor incondicional. Às vezes as pessoas mais importantes de nossas vidas estão bem debaixo dos nossos narizes, esperando apenas que abramos nossos corações para vê-las. Se essa história tocou seu coração, deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários. Você já teve um anjo silencioso em sua vida? Nos vemos na próxima história. Um abraço.